E aí, como é que vocês estão? Quanto tempo? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, muito difícil, que são as situações de urgência. Quando ela acontece conosco e quando ela acontece com outras pessoas à nossa volta. Situação de urgência, claro que deve ficar entendido que não são situações de doença, né, onde que o médico imediatamente deve ser acionado. Fala aquela situação de urgência, quando você dá um pane, sabe? Aquele gelo que você precisa resolver aquela coisa, seja o conta, ou seja lidando com terceiros, ou, sabe, amizades tóxicas ou parentes tóxicos, ou lidando com dificuldades inúmeras e imagináveis, né, da nossa psique humana que a gente está, que nós estamos expostos nessa vida. Enfim, quando acontecem essas situações, como proceder? Primeiro, eu vou dar uma dica no final como proceder, mas primeiro eu vou falar de quando vi outras pessoas desesperadas, por exemplo, nos grupos, às vezes acontece de alguma cliente amiga, alguma aluna vir e pedir, né? Eu não estou nem no horário de atendimento, o atendimento é definido aquele horário e eu não estou disponível, estou fazendo outra coisa, aparece a pessoa desesperada, pede ajuda lá, ou para mim ou para alguém ajudar, eu encaminho para o horário de atendimento. Primeiro, porque eu já determinei para o universo que eu tenho, no meu caso, que eu já tenho o meus momentos, meu tempo, já tá lá aquele pacote, digamos assim, de onde eu faço essa oferta, eu faço esse trabalho público, que eu lido com o público gratuitamente, né? E não posso sair desse programado, desse estabelecido. Não posso sair, porque isso é o combinado, né? Se eu sair disso, eu termino pegando ou karma do cliente ou atraso do meu lado, porque as coisas são assim, as coisas precisam do momento, as coisas têm uma explicação. Todo mundo está sujeito a muito azar, muita desgraça, mas todo mundo está muito sujeito 24 horas a muita bênção e possibilidades inúmeras de respostas, principalmente respostas. E para quando a gente está desesperado, tudo que a gente quer na hora é uma resposta para a gente se acalmar, né? Para a gente acalmar a alma, a gente está tão agoniado naquela hora, aquela dúvida, bateu aquela coisa, às vezes só um detalhe já tirou você todo do foco. E às vezes, gente, quando você vai ajudar uma pessoa nessa situação, por exemplo, eu atendia uma pessoa nesses dias que eu estava ali sem fazer nada lá na rede social, apareceu na questão de gravidez. Às vezes é difícil porque, mesmo nesse contexto, você querendo ajudar, acontece coisas imprevistas, coisas que dificultam por parte do próprio consulente, por exemplo, quando eu falei para ela que eu não precisava de nome, eu não precisava de data. Ela questionou. A minha sorte é que ela conhecia da psicologia, que eu não precisei dar toda aquela introdução, explicar porque eu não preciso de nome, que eu não preciso, porque daqui a pouco vai falar que eu preciso, igual aquele carinha lá daquela mão que eu falei pra vocês, que falou que se eu não tenho entidade, eu sou charlatona e vai, sabe, aquela coisa toda. Então, eu já falei pra ela, e pronto, mas pra explicar pra ela que ainda bem que ela já tinha uma psicologia, um nível de conhecimento de psicologia, que ela já sabia o porquê mais ou menos. Mas mesmo assim, ela ficou precisando de prova, ainda ficou insegura, ainda não acreditou no que eu tava falando direito, ainda foi para o lado negativo da coisa. Eu fiz um puta diagnóstico, fiz um puta prognóstico, falei para ela que X coisas era evidente, ela desconsiderou e pegou para o lado mais extremo, mais negativo, porque as cartas são múltiplas, elas sempre vão dar inúmeras possibilidades de desfecho da situação, até ela realmente se concretizar. E eu falei, sim, de fato, essa é a possibilidade, mas você tá tão ansiosa que você nem pelo menos parou pra dar o ok, confirmar meu diagnóstico de que X coisa realmente acontece, né? Você preferiu ir pro... Aí foi aquela... Então, por isso que eu não atendo muito pessoas desesperadas. Porque, às vezes, para você ter o tratamento, para você ter o resultado, você precisa de toda a introdução, de saber como funcionam as cartas, porque se você ficar mexendo no problema desesperado é como mexer na merda, gente. É sério, você só se suja. Então, melhor coisa, o que eu indico? Quando acontece comigo, inclusive eu tive até uma experiência muito legal esses dias. Legal
canário, né? Porque você ter uma experiência de urgência não é nada bom, é difícil. E eu convivi na pele esses dias, eu aproveitei para colocar em prática umas coisas que eu queria estar já estudando, né? Que foi o fato de você poder chamar entidades que possam te ajudar nessa hora da agonia, do desespero. Mas você veja que é meio que como que uma pessoa está afogando, se afogando, e chama outra pessoa e você puxa aquela outra pessoa que se afoga com você, sabe? Se você não souber, você se afoga. E eu chamava entidade X, entidade Y, e nas cartas lá tentava um contato e não tinha uma resposta, assim, um retorno, sabe? Que sim, estou aqui, vamos trabalhar. Não tinha esse retorno. E comecei a achar estranho, interessante esse fato, né? Aí foi quando eu joguei as cartas e vi que caiu a carta da âncora, né? Foi quando eu até falei da carta da âncora no outro vídeo, vejam lá, porque tem uns detalhes interessantes. Mas com essa carta foi que eu percebi que não precisava chamar a entidade X, a entidade Y. Eu, como consulente, caí na carta da âncora, já entendi que as coisas iriam estar sendo encaminhadas, já me acalmei, como de fato foram encaminhadas em seguida, mas essa carta da âncora, ela me trouxe uma grande resposta, porque aí eu comecei a estudar, fazer o sincronismo, estudar o Oxóssi, né, e ver essas interrelações, né, a questão do caçador que sai com a flecha, que só tem uma flecha. Comecei a viajar nesse arquétipo. E foi interessante, porque não precisou, eu vi que não ia adiantar fazer magia ou trabalho para firmar nenhuma entidade ou chamar. E aos poucos, o que eu aconselho nessa hora, gente? Porque geralmente não adianta chamar a entidade mesmo. A melhor coisa a fazer é você não agir. Mas não agir não é só no fazer alguma coisa da cabeça quente, sabe? É não agir no mental. Controlar a mente é o mais difícil. Você vai usar essa oportunidade que você tá com essa energia de raiva, de ação, de revolta, que seja lá o que for, e você vai canalizar isso no sentido de que você vai manter o foco em outra coisa. E quando você manter o foco em outra coisa, você vai determinar que X coisa vai acontecer, que você vai, sabe, passar por cima daquela carniça lá. Mantendo o foco, você vai fazer diferente, você não vai ficar à mercê dos pensamentos, da raiva, do desejo, ou da vingança, ou da... Você vai... Hoje nós temos vários artefatos, várias coisas que podem nos ajudar, se você não consegue fazer meditação, porque isso vai ter que precisar de treino, viu? Usa as ferramentas que você tem, coloca um vídeo no YouTube, coloca aqueles binaural que fica meditando, aquelas músicas que duram horas e horas, e à noite não consegue dormir, coloca o fone e ouve, mas ó, aí relaxa o corpo, entrega, sente a sensação de entregar e de que as coisas estão fluindo, que você tem o seu controle. Porque tem hora que não adianta, gente. A gente não tem o controle mesmo. Não jogue desesperadamente perguntando pro oráculo várias vezes, porque o sábio não responde mais de uma vez. O sábio não responde mais de uma vez. Então, se você perguntar mais de uma vez, ele pode ser indiferente ou irônico. Então, perguntou, teve aquela resposta... Enquanto estiver rolando problema, volta o pensamento naquela resposta que você teve, mesmo que as coisas não estejam, volta, vai acabar. Então vocês entenderam, né? Que é aquela questão de você canalizar, pelo menos enquanto você estiver naquela hora da ira, da raiva, você tentar canalizar essa energia no sentido de não se deixar levar pela emoção, pelo sentimento de raiva. Até você não sabe, mas você está num estado alterado, quando você está em situação de urgência, achando que a solução está numa terceira pessoa. A solução sempre vai estar perto de você, do seu lado. E quando eu falo, gente, para não consultar, que o oráculo, não consultar mais de 2, 3 vezes, que o oráculo não responde 2, 3 vezes, primeiro, isso é coisa que eu aprendi no I Ching, que o sábio não responde. Quando eu falei há pouco que o sábio não responde 2, 3 vezes.
Por isso que quando a gente joga o baralho na terceira, quarta vez, a gente tende a não entender mais nada, né? Porque realmente ou ele é indiferente, ou ele ele pode fazer alguma pegadinha. Quem nunca teve uma pegadinha do oráculo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e até a próxima.